Programa Entre Nós. Um oferecimento Consórcio Mage. Pensar no futuro é agir agora. Marel. Ambientes que inspiram. Olá, veja quais são os destaques do Entre Nós desta semana. Deda Benetti fala pra gente o que temos por aí. Olha, nós temos uma mulher quase perfeita hoje. Verdade, né? Kátia É tá um muda. destaque, né? Kátia, dá um oi pro pessoal de casa. Gente, é muita sacanagem. Desculpa. Ela pediu desculpa, viu, gente? Olha, o programa de hoje tem saúde animal e tem também adoção de crianças por casais homossexuais. E a receita da Kátia, que está imperdível. Você vai saber, então, durante o programa. Estamos começando Entre Nós. Olá, é muito bom estar com você. Obrigada por nos receber na sua casa. Hoje, aqui ao meu lado, Deda Benetti, mais uma vez nessa empreitada comigo aqui no Entre Nós, enquanto o César Barroso está viajando. Kátia Baiana. Kátia, hoje, como diz o Deda, mulher quase perfeita? Uma piadinha de mau gosto, mas vale a piada, né? Vale a piada. Kátia está, afônica ou quase sem voz, mas ela vai conseguir aí dar um oizinho pra turma de casa, falar um maravilhosa, né, Kátia? Não, maravilhosa, não posso. Mas, hoje vai ter uma receita. Chama Cake Alaska ou Bakery Alaska ou Bolo Alaska. É uma sobremesa bem antiga, mas que eu amo e que é um show a sobremesa. Super simples e vocês vão gostar e vão fazer. Então, para você que está em casa, eu vou passar aí os ingredientes do bolo Alaska. São 2 bolos prontos, tipo inglês, cortados em fatias, Kátia, é isso? Isso. Esse é aquele bolo que a gente compra De caixinha. de caixinha. Isso. Se tiver um pão de ló, serve também. Também. E tem, qual seria o bolo? Tem que ser de baunilha? De baunilha, esse tem gotas de chocolate. Então, baunilha com gotas de chocolate é o que a gente está usando para a receita. Depois você vai precisar de 2 claras em neve, com 4 colheres de açúcar de confeiteiro. Sorvete de creme, o quanto baste, meia xícara de rum, papel filme de plástico, o quanto baste. Então vamos ao modo de preparo, Kátia. Então, assim, Helena, grata pela forma que você me deu. Tô usando hoje. A Helena é Helena Bornlai, a Helena Baiana, temos a Kátia Helena Baiana e a Helena Baiana. Então, assim, ó, a Dani. Helena, banqueteira de primeira, né, Kátia? Primeiro, maravilhosa. Aí, Chocolateira. Isso. Olha que É delícia. sucesso. Então, vou forrar essa forma. E já Tá para vendo? aproveitar, quem não tem em casa essa forma, pode usar o quê? fazer. Pode numa fazer, tigelinha, né? numa vasilha redonda, num bowl. Uma vasilha redonda, qualquer vasilha redonda. Tá Um certo. pirex, um Tigelinha. colorex, qualquer coisa. Colorex é o tempo desse bolo aí, né? Dessa sobremesa. Então aqui, ó, eu vou arrumar aqui dentro todo o Bota o bolo. bolinho. Vou arrumar bem arrumado aqui. Se vocês quiserem, vocês podem também fazer uma calda e molhar. Mas como eu não gosto de coisa muito doce e já vai sorvete, vai tudo, então eu preferi não molhar, mas ele vai ficar super úmido. Ok, então a gente vai encaixando ali os Isso. pedacinhos do bolo. Pedacinhos de bolo, Bota o bolo lá. Põe encaixando. um em cima do outro ou não? Não, né? Não, não. Só na parede. Só na parede do bolo. Vai fazendo um Lego. É isso aí. Vai fazendo um Lego. Quebra Tem a que cabeça. fechar todos os cantinhos. Aí aperta bem. Aperta bem. Aperta Tá? bem. Você pode fazer um pão de ló. Você pode, no sorvete, acrescentar nozes se você quiser. Esse bolo é um bolo assim que você pode fazer de várias maneiras. Isso aqui eu fazia quando eu tinha restaurante. E todo aniversário das pessoas que me avisavam antes, eu dava de presente esse bolo. E desse tamanhinho aí? Não, tava Fazer um bolão, né? grande. Serve quantas pessoas essa Não, receita que isso você aqui está eu tô passando? Esse aqui serve. Essa aqui serve o Deda, né? Pra servir a Dani, você trouxe? vendo dentro, gente. Ó, A Kátia não tá muito uma conversa. eu vou né? colocar o sorvete. Vocês vão colocar o sorvete e vão também apertar o sorvete.
bem apertadinho dentro, ó. E o sorvete? Receitinha bem simples. Simples, não tem as como ficar crianças ruim, né? amam e é maravilhosa. Opa, desculpa, diretora. É uma Não, delícia. maravilhosa, tá liberado já. É uma delícia. Já passou a proibição da maravilhosa. Então, aí vocês vão completar aqui, Enche de sorvete. enche de sorvete. Aí depois que vocês encheram de sorvete, vocês vão colocar o restante do bolo aqui em cima. Depois que encheu, Depois que até a encheu. tampinha ali quase. Forrou lá de Forrou. bolo, recheou de sorvete e tampa de bolo. Isso. Bem generosa, viu? Tem que ser. Aproveitando que ela tá amassando aí os sorvetes, quero mandar um abraço para você aí do Vale do Paraíba. Obrigada por estar com a gente. É muito bom saber que somos vistos e muito queridos Sucesso. com o pessoal de lá. Muito obrigada. Adoro o Beijo. Vale. Beijo para Grata, Sorocaba gente. também. E não se esqueça que a gente está na internet, tvr23.com.br. Avisa seu amigo que não tem net que a gente tá na internet. Olha que tudo. assustando, né? Avisa sucesso. que dá certo. Tá vendo aqui? Aí você fecha, Fechou. fechou. E aí você vai levar pro freezer e vai tirar só na hora de servir. Então é bom fazer com quanto tempo de antecedência? Olha, eu faço com um dia de antecedência. Ótimo. Agora aqui, ó, enquanto isso, eu vou Olha o meu colocar ali, Deda. Você claras perdeu. pra bater em neve, tá, gente? Agora o que nós vamos fazer, Eu vou Kátia? botar as claras pra bater. Claras com o açúcar ou vai um segredinho? Não tem Tem um segredinho. bicarbonato, nada, hein? Não, nada. Vai só bater as claras. Só bater as claras. Quando ela começar a ficar branca, a gente coloca o açúcar. Então, quando ela começar a ficar branca, coloque o açúcar, tá bom? Quando começar a ficar branca, coloca o açúcar. Muito bom. Enquanto fica branco, Essa eu vou desenformar. Sabe por que a gente põe o papel? Para na hora de desenformar, você puxa seu bolo, ó, Certinho, ó. põe ele no prato. Olha que chique. Que delícia que deve estar isso. Olhar ali como é que tá, hein? Aí você coloca ele aqui. Ainda não nevou lá não, viu? Que beleza, hein? Bom, Kátia, bateu aí as claras em neve. Bateu. Agora nós vamos colocar sobre o bolo. Bateu com um pouquinho de açúcar, né, Kátia? Isso, somente. Aí a gente cobre Você bateu pra ficar docinho ou pra dar liga? para ficar docinho um pouquinho. Dá liga sem o açúcar? Dá, Mas é bom docinho, né? bom. É gostoso. Criança gosta de docinho, né? Ah, é, e os grandão Criança também. que nem você, né? Dede? Os grandão também. Depois tampa tudo aí que eu tenho toque. Muito Se faltar um pedacinho eu fico Boa. nervoso. Olha, Essa põe ali naquele receita. cantinho, ó. fácil pra gente Super fazer, boa. tem uma aparência, né? Chama ver. atenção. Aqui, Kátia, ó. Enquanto a Kátia enfeita ali, quero aproveitar e mandar um beijo também para os professores. Dia 15, quarta-feira, dia dos professores. Vocês são mestres, são importantes demais para os nossos filhos, foram importantes para nós. E até hoje eu tenho grandes professores, então Não há a quem não gente... esqueça, né? Não há quem não esqueça. Quero mandar um beijão pra Dona Penha. Você sabe que até a quarta série eu não conseguia entender o que eu escrevia. Era péssimo. Aí na quinta série, Dona Penha pegou e falou, vamos lá, e eu aprendi tudo. Aí Dona é- Penha, ó, beijão pra Agora- ela. É muito bacana quando a gente tem um professor que Mas eu acredita tenho, olha, na gente, né? Claudemir, Osni de matemática. Sabe que eu era bom de matemática, melhor do que português. Mas foi bem. E aí na faculdade, tudo eu também. Olha, pena que é uma profissão muito mal valorizada, né? No Brasil. Você sabe que na década de 60 o salário e o status do professor era o mesmo de um juiz? Sabia? Pois é. E agora a gente vê essa barbaridade que Temos acontece. segundo turno aí, né? Temos segundo turno. Abre o olho. O que você tá pondo fogo aí? Nossa A gente Senhora! engata no papo, você bota fogo e tudo aí. Então agora eu vou dar uma escurecidinha nele. Que é Baker e Alaska. De vez em quando fica assim, não fica? Alaska. É mesmo. Então,
Mas E como ainda é que tem- faz em casa para fazer Tem que ter esse isso aí, efeito né? visual aí? Vou ensinar. Se não tiver isso aí, dá pra fazer? Quem não tiver maçarico, mas ele com maçarico e vai ter outra coisa que a gente vai colocar. Olha, gente. Olha, parece uma montanha. Vendo? Agora vem o mais importante desse bolo. Ah, eu tava querendo saber do que se tratava. Nós vamos. Esse bolo é muito servido em navios. Antigamente, quando a pessoa fazia aniversário e né, o chefe de cozinha ficava sabendo, aí saía lá de dentro esse bolo. Vocês vão ver por quê. Mas aí eu quero que você me fale, se eu não tenho maçarico, eu tenho como fazer esse efeito aí na Clara e Neve? Não tem. Aí você Sabe então por quê? deixa ela branquinha mesmo, bem Isso, Alasca. mas aí eu vou ensinar. Sem a fase que é a neve tá. feito. Vou ensinar Tá o que é derretendo. feito aqui, ó. Vou ensinar aqui agora. Ligou Agora o vem fogo. o rum. Super importante. Aí eles vinham com esse bolo, pegando fogo. Como assim pegando Vê? fogo? Você vai ver. Olha! Tá vendo? Teria que apagar a luz. Ele tá pegando fogo. Que É um bolo em chamas, É, então, mas ele fica todo iluminado, né? iluminado, exatamente. Porque o rum é o tempo do chefe chegar com o bolo na mesa. E fazer. Gente, quando for fazer isso, tire a frigideira do fogo. Tá bem? Qualquer coisa. E chegou perto, pega fogo. Vai agora. Ó, tá vendo que ele tá pegando fogo? Olha que legal. Se as luzes estivessem apagadas, vocês iam ver que tava pegando fogo. E lá dentro tá geladinha. Lá dentro tá gelado. Kátia, olha, muito obrigada pelo seu sacrifício de estar aqui hoje. Mas É eu vou gripe abrir. o que você tem? É gripe. É gripe? É uma gripe. Tem que ter Também tomado esse- vacina. Tomou a vacina? Achei que não ia. Achou, Não ia precisar. achou. Não ia Se precisar. você achar também é o que dá, não ache. Vai lá e toma. Diz pra isso. E esse tempo não tá ajudando, né? Você cura. Muito Você assistiu o cedo. Karate Kid, o novo, que tem o menino, o moreninho, a versão nova do Karate Kid? Tem uma cena que o japonês fala pra ele, tira o casaco, bota o casaco. Pega casaco. Bota casaco. Tira casaco. Pendura. Tira o casaco, bota o casaco. Tá assim, vive em Sorocaba. Treinamento de Karate Kid. Vai casar que casar. O que você tá fazendo aí, Katia? Eu vou cortar pra vocês verem. Ela vai cortar pra gente ver, gente. Vou botar nesse prato aqui. Olha. Vai lá, Deda. Vou deixar Molhou? você provar. O que é isso? Ah, florzinha. Só pra dar esse mimo. Ah, que sucesso. Que lindo. Deixa eu pegar um garfinho pra você aqui. Eu que vou provar? Aqui uma colher pro dedo. Sou visita, vou comer de Ah, vai de colher. colherzinha ou vai de garfinho? Você que sabe. Vamos comer de garfinha. Então, gente, é o seguinte. Olha dentro. Bom, gente, é o seguinte. Enquanto o Deda prova esta delícia desse bolo Alasca, a gente vai pro intervalo rapidinho e volta já. Inovar e surpreender. Esses são os objetivos da Marel ao lançar a ousada e moderna coleção 2014, destinada à casa toda e a ambientes corporativos. Em nossa loja, você será atendido por arquitetos e designers especializados em desenvolver e personalizar projetos que tornem o seu espaço único, como você. Assim, o seu dia a dia fica ainda mais especial e repleto de bom gosto. Marel, ambientes que inspiram. Rua João Wagner Vey, 860, telefone 15 3033 0875. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram.
O câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres no Brasil. Como não provoca dor, passa despercebido pelas mulheres que não fazem o exame preventivo. Mulheres acima de 40 anos que apresentam histórico familiar devem fazer o teste de mamografia anualmente. Quando o diagnóstico é feito logo no início, 90% dos casos são curáveis. O que permite quase sempre a conservação cirúrgica das mamas. Declare o amor por si mesma e faça o autoexame todos os meses. Viva! Toque, Sinta. Reaja. Proteja. Previna. Seja consciente. Mulher que se ama, se cuida. A TVR apoia nosso projeto Adotei, porque amigo não se compra. Participe você também, adote um animal abandonado. Convidado de hoje, o Dr. Júlio Fernando, médico veterinário, Hospital Veterinário de Sorocaba. Os animais domésticos se dividem entre cães e gatos, entre Garfields e Marley. É isso mesmo? Isso mesmo. Os cães, os pequenos animais são os cães e os gatos mesmo, né? Mas eu digo assim, a personalidade, o gato é comilão, mais preguiçoso, mais inteligente, e o cachorro é mais bobão. Não, cada um tem seu tipo de vida, né? O gato, ele é um bichinho mais independente, ele gosta mais da vidinha dele ali sossegada, dorme bastante durante o dia, se alimenta várias vezes ao dia. E o cachorro, ele já tem horário mais determinado, mas também já é mais ativo, né? A não ser um cachorro mais idoso, ele tem tendência a ficar um pouco mais calmo, mas é assim o comportamento de cada um. E ele tá ligado sempre com o dono, como é que é? Sim, o gato, ele tem a vida dele mais independente, não gosta tanto do contato físico. Isso, assim, não podemos generalizar, tem alguns ainda que nos procuram. Mas o cão, ele é muito mais ligado ao dono do que o gato, né? Doutor Júlio, e sobre alimentação? Qual é a alimentação ideal para os nossos bichinhos de estimação? Olha, a ração é o melhor alimento, porque já vem totalmente equilibrado, né, balanceado. Hoje em dia nós temos as rações já específicas para cada tipo de raça, para cada tipo de pelagem, para cada estrutura óssea, né? Tudo subdividida hoje em cães pequenos, médios e de grande porte. Isso, viu, Dani? E essa questão de você pegar um arroz de terceira e fazer a comida, isso... Não, hoje em dia está diminuindo muito isso, porque é totalmente desbalanceado, né? Além do que o cachorro, ele não tem o costume de mastigar tanto. Ele morde e engole, então acaba acumulando muito resto de comida entre os dentes. Diferente da ração, ela já é feita para isso, para não ter muito acúmulo de resto da ração no dente dele, na criação do tártaro, né? Ah, isso, entendi. Então, às vezes, até aquela coisa que a gente dá uma coisinha ou outra pro cachorro, isso acaba prejudicando a saúde bucal dele também. Se não fizer a escovação, com certeza. E o cão, ele não gosta muito que escove o dente dele, né? Não gosta. Por mais que você treine ele, ele vai sempre relutar. Escova, eu tento. Agora, gato nem pensar, viu, gente? Não dá certo. Teria né? que escovar como nós, né? Só que quem que vai fazer isso? Nunca fez. Não faz, não teria, não. E depois acaba tendo que passar por uma cirurgia para limpar, Isso, porque exatamente. acaba dando mau cheiro, algum outro problema? Isso. O tártaro pode causar pro Ele cão é um processo e pro gato? infeccioso, uma placa bacteriana que se acumula ao redor do dente, né? Do que mais ainda a bactéria do tártaro, ela se aloja no coração, causando problema cardíacos futuros também. Isso tem uma relação só com o animal ou esse problema dele transfere também para as pessoas da casa? Ou qual o problema do... Seja qual for, ou do tártaro, ou mau hálito, a questão de alergia, ou qual é os cuidados que tem que ter, seja com o cachorro ou com o gato, para que não tenha, principalmente com as crianças? Não, em relação ao processo assim, de contágio com o ser humano, não tem. É mais uma falta de higiene mesmo. Pro animal. Isso, e conforme vai passando o tempo, fica um cheiro totalmente insuportável, né? Porque o dente vai ficar caindo, vai ficar muito acúmulo de comida podre na boca. Então chega um ponto que você não suporta aquilo. E você vai ter que fazer essa limpeza de tártaro com um cão, às vezes com 15 anos.
e às vezes já tem algum processo patológico no coração e vai se tornar muito mais perigoso do que você fazer isso sempre como um preventivo, a partir de 1 ano e meio, 2 anos, fazer sempre praticamente uma vez por ano. Tem que sedar o bichinho, Isso, tem né? que fazer um processo anestésico, tudo certinho. Isso faz da clínica, não Exame faz em casa, expressivo, não, né? exame expressirúrgico, isso. A placa bacteriana ela não sai com escova de dente, só com ultrassom. Agora, doutor, o que eu não devo oferecer pro meu bichinho? Por exemplo, a gente vê em filme a tiazinha lá dando leitinho pro gato, é bonitinho de ver. Mas se a gente oferecer, ele vai tomar. O que não se deve oferecer pro animal? O leite você pode oferecer. O que acontece? Os cães, os gatos, eles podem desenvolver uma intolerância à lactose. Então ele vai desenvolver um quadro de diarreia e às vezes vômito. Tem gato que ele acostuma, então ele pode beber, só que não é o ideal, não há necessidade. O cachorro mais ainda. Geralmente quando ele toma o leite puro, ele vai entrar no quadro de diarreia e às vezes até vômito. O que não pode mais é comida muito forte, apimentado, temperos, né? Isso não se deve dar de jeito algum. E carne? Carne crua, dá ou não? Não. Hoje em dia não há necessidade para isso. Osso. Porque tem gente que dá o osso porque fala, limpa o dente. Já ouviu isso, né? Isso é. A gente passava no açougue ali, pegava uns pedação, dá pro cachorro que é bom para limpar o dente. Então, tem pessoas que usam hoje em dia o fêmur de boi, tudo para fazer. Mas tem que ser um negócio esterilizado também, senão acaba trazendo algum problema patológico para o cachorro, né? Mas ossos, em geral, não é indicado. Hoje em dia nós temos em pet shops esses ossinhos meio mole, que já tem essa função de fazer com que o cão mastigue, causando um atrito entre os dentes para ajudar na limpeza do dente, né? Historicamente, o ser humano tem vivido mais, né? Cada país, no Brasil aí estamos na média de 70, ultrapassando os 75 anos. Isso mudou também para os animais? Bastante. Antigamente eles viviam qual idade? Então, hoje em dia, vamos falar assim, um cão de pequeno porte, que seria até 10 quilos, eles viviam 10, 11 anos. Hoje eles estão vivendo 15, 17 anos. E os cães de grande porte, que tinham uma média de 9 anos, estão vivendo 12, 13 anos. E num estado de saúde bom. E qual a razão disso? Melhora a alimentação, principalmente. Que é a de ração. Isso. Maior oferta de ração. E tem essa ração de marca, essa ração sem marca, tem alguma diferença ou não? Tem, varia muito, porque assim, as rações elas são classificadas em super premium, rações premium, né? E tudo isso envolve matéria-prima e taxa de absorção. Quanto maior o produto mais absorvido, o cão fica melhor nutrido e acaba eliminando menos volume fecal. Então a taxa de absorção dela e melhor nutrição do cachorro com isso. Agora a gente tem também o problema da obesidade nos animais. Por que os bichinhos estão ficando gordinhos? A gente está dando muita comida? Você acaba oferecendo. Hoje em dia, se você usa uma ração super premium para um cachorro pequeno, que seria de um volume de 50, 60 gramas por dia, só que acaba sendo um volume muito pouco. O proprietário acha que é pouco, então ele acaba exagerando aquilo. E o cachorro, junto com isso, não faz exercício físico. E isso também vai causar a mesma coisa que nos seres humanos, ele vai começar a ganhar peso. Aquela história do garfo, vale ou não? Pode dar lasanha pro gato lá comer tudo? Não se deve. Só pro desenho, né? Só no desenho. Em relação agora, doutora, à castração. A gente até estava discutindo, eu e a diretora do programa, no início das gravações aqui nos bastidores, se a gente deve castrar antes do primeiro cio, se é bom, se não é bom, diminui a incidência de tumores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, hoje em dia, nos trabalhos mais atuais, a castração antes do primeiro cio, você elimina em quase 100% as taxas de tumores de mama. Conforme vai passando, o cão vai entrando no primeiro cio, segundo cio, isso vai diminuindo. Né? As porcentagens vão diminuindo, mas também já traz algum benefício também. Então, mesmo que o seu cachorrinho tenha entrado aí no primeiro cio ou segundo, deve-se procurar a castração se você não quer que ele tenha cria, né? Tanto fêmeas e tanto macho também. Macho também? Macho também, colabora. Mas o animal castrado, ele perde a alegria? Não, o cão novo não perde, ele se mantém da mesma forma. Mas e o mito de que ele dá uma engordadinha também? Vai apresentar isso mais da meia-idade pra frente. Na fase nova também. Mas ele não perde a alegria, como que não perde? Tá castrado. Não perde, não perde. Mas o interesse pelo parceiro perde. Você diz o macho? O macho e a fêmea. Sim. Lógico, porque nós vamos acabar tirando os hormônios, né? Então eles vão ficar mais pacatos. Principalmente o macho, você vai notar mais diferença nisso. A fêmea, você não nota tanta diferença nisso. Doutor Júlio, muita gente castra o machinho
porque ele faz xixi em todos os cantos da casa e dizem que diminui esse hábito dele. É verdade? Sim, é verdade. Você castrando vai diminuir o problema dele fazer a própria monta em pessoas como em outros cães também, que é um caso de hierarquia no meio deles. Em almofada. Em almofadas, vai diminuir bastante isso. E também essa parte de urinar também vai diminuir bastante. 50%, 60% resolve-se isso rapidamente e outros 40% às vezes mais lentamente. Mas vai ajudar aí muito. A questão hormonal. Tudo. Questão hormonal. Castrando, ele dá uma resolvida. Exatamente, por retirada dos hormônios. Que ele para de demarcar o isso, território, para de né? demarcar, exatamente. 50% como eu disse, tem cães que você vai castrar e ele vai melhorar com isso rapidamente. Tem outros cães que vai demorar um pouco mais para isso, mas também vai resolver. E agora, para a gente finalizar, eu queria saber sobre as vacinas e as doenças aí mais comuns que conseguem ser, né, prevenidas com a vacinação. Então, as vacinas a gente inicia hoje em dia em torno de 45 dias. Tem ninhada que dá para começar com 30 dias, que são as vacinas PUP, né? Tem um trabalho diferenciado para uma reação mais apropriada no filhote muito novo. Mas normalmente se começa com 45 dias. Somente fazemos hoje 3 doses da vacina chamada V10, né? Hoje em dia também tem uma vacina contra a gripe canina, contra a giardíase também. A giardíase seriam os vermes, né? Isso. E hoje em dia também estamos vacinando contra a leishmaniose também, que é causada pelo mosquito, que é uma zoonose também, que já está no meio nosso também. Tá certo. Bom, espero que a gente tenha conseguido aí levar um pouco de informação para o pessoal de casa. Cuide bem do seu bichinho. Obrigada, doutor, pela sua presença aqui no Entre Nós. Muito obrigado. Vai para o intervalo, já a gente volta, tratando agora de um outro assunto relacionado a essa vida que a gente vive, né, Dani? Isso aí. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Bom, recebemos agora nesse bloco a doutora Gabriele Vieira, diretora de adoção da OAB aqui de Sorocaba, nossa convidada, né, doutora Osmeire Tobias, e vamos falar agora sobre essa questão polêmica, adoção, principalmente a questão da adoção por homossexuais. Como é que está essa relação? Vamos saber primeiro dentro da OAB se existe algum caso, depois vamos ver essa questão emocional, né, que é um tema constante na nossa vida, moderno, que não dá mais para fugir dele, né? Realmente. A sociedade, ela constantemente muda as relações entre as pessoas, de um modo geral. E também não poderia ficar fora, né, a questão dos direitos dos casais homoafetivos, como chamamos. Há pouco tempo foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, né, a nossa mais alta corte do país, foi reconhecida a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Antes disso não era reconhecido, então várias pessoas, né? Daí não era possível. Não era possível. Legalmente não era possível. Não era possível, ou pelo menos a lei não havia uma vedação legal, por outro lado também não havia concessão. E não podendo se casar, né, ter a união estável, reconhecida legalmente, você não está apto a entrar para um processo de adoção que exige a união, exige o casamento legal, não é isso?
A partir de 2009, houve uma lei que alterou alguns dispositivos do Código Civil e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesta lei que alterou esses dispositivos, concedeu às pessoas, mesmo solteiras, também adotar. Elas podem adotar também. Agora, então, pode adotar Sim, também. a partir de 2009. Então, me diga uma coisa. Ele ganha 2 pais, não ganha uma mãe. Como é que é quando o filho vai para um casal homoafetivo? Quando nós pensamos em adoção, nós temos de pensar, em primeiro lugar, no direito da criança, que é o maior direito, o de ter uma família. Está lá na Constituição, está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, não é o direito de um adulto, de um homem ou mulher, ou um casal hétero ou homoafetivo. É o direito da criança de ter uma família. Então, a criança, ela deseja, ela almeja, ela desenha a sua família, enquanto ela está acolhida nos acolhimentos institucionais. Então é ela que pede a família. Não há essa distinção, esse preconceito. Olha, eu tenho 2 pais, eu tenho 2 mães. Porque as crianças, elas estão tão aptas, tão preparadas, e hoje as psicólogas, assistentes sociais dos acolhimentos preparam as crianças para isso. Que elas estão tão desprovidas, elas querem ter uma família. Aproveitando, agora a cabeça não, né? Aproveitando até que a doutora Osmeire está aqui, como é que se prepara uma criança nesse caso? Na verdade, pode parecer simplista, mas é simples. Nós voltamos a um tema antigo que a gente trabalha com as crianças. O que é? A história das diferenças, não é? Então, de repente, nós precisamos acostumar também as nossas crianças desde muito cedo a lidar com todo tipo de diferença. E essa é uma diferença nova que está aí, vamos chamar, emplacando. Mas os doutor Osmeire e as outras crianças estão lidando com ela? Porque então, com as mas outras, essa é a ideia, que a gente possa preparar tanto as crianças que estão entrando nessa condição, como as que estão na anterior. Porque é uma questão mesmo de evolução. E a história de, então tem 2 pais, tem 2 mães, a importância é a maternagem, né? Ou a gente chamaria, entre aspas, uma forma de paternar e de maternar. E muitas vezes, pela estrutura de personalidade, um homem tem muito mais condições, às vezes, de maternar do que uma mãe, pela estrutura de personalidade. Então, é mesmo a questão de que a gente possa simplificar um pouco, e essa condição desse tipo de pensamento é nosso, é uma coisa mais antiga, de um conceito que está precisando ser, no mínimo, desconstruído e construído de uma nova forma, né? Com uma nova ideia, com uma nova roupagem. É fácil? Não, não é. Todas as mudanças que aconteceram no nosso mundo e ainda acontecem, precisam de um período de transição. Então, é mais a ideia de preparar as crianças para lidar com o diferente. Isso que é importante, na minha opinião. Doutora, tem algum caso que não seja aqui de Sorocaba, mas que a senhora tenha conhecimento, de bullying, algo extremo, que tenha que ter entrado um advogado defendendo uma criança em caso assim? Por incrível que pareça, no estado de São Paulo, quando nós acompanhamos alguns casos dentro da comissão a nível ou estadual ou municipal, dentro da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil, vemos que essas crianças estão tão felizes pelo fato delas terem a individualização do ser humano, ou seja, a sua blusa está ali no guarda-roupa, ela vai poder lavar e utilizar novamente, o que não acontece, infelizmente, nos acolhimentos, porque essa blusa é minha, amanhã você poderá usá-la. Não porque não me serve mais, é porque é uma coletividade e acaba afetando a individualização do ser humano. Por isso que a partir de 2009, que houve a alteração, as crianças elas devem ficar até 2 anos acolhidas. Não permite que a criança ou adolescente exceda esse tempo dentro de um acolhimento. E voltando até a dizer o que a doutora estava comentando, hoje a família está tão diferente que são os meus, os seus, os nossos. Então, essa é a questão importante, a entidade família, né? Como é tido, né, na Constituição, como é tratado no Estatuto da Criança e do Adolescente, essa entidade família começa a tomar um outro corpo, uma outra forma. Então, é mais sofrido para uma criança não ter esta individualidade, esse espaço reconhecido como dela, do que enfrentar, às vezes, uma
uma brincadeira de mau gosto do colega, porque elas vão existir mesmo. As crianças numa determinada fase, o ser humano na sua base é perverso, e as crianças de uma certa maneira, numa faixa etária ainda mais. Então isso vai ter que ser trabalhado como as outras questões são, das outras diferenças que nós temos. Uma coisa é não levar ferro e fogo, né? Eu tô percebendo que vocês levam no bom humor, exatamente. com bom senso. Isso, quanto mais devolve, né? Quanto mais a gente conseguir, exatamente, levar para um lado lúdico, tranquilo, que é uma transição, como tudo que a gente passa na cada fase da nossa vida, eu acredito que fica mais tranquilo. Agora, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, tem até aquele pensamento que a criança pode ser homossexual porque foi adotada por homossexuais. A gente ouve isso. Não existe isso, não. Existe, eu vou usar esse termo aqui, senão a gente entraria uma explicação mais complexa, mas é assim, existe uma predisposição que já está traçada lá atrás, vamos chamar dessa forma, para ficar mais simples. Se isso não existe, não tem porquê, não é a forma que ela é criada, a forma que ela é ensinada a andar, a comer, que vai fazer a diferença. Até porque existe uma preocupação muito grande, né? Eu atendo muita gente lá no consultório, nessa questão afetiva, existe uma preocupação principal deles, de não tornar, como qualquer outro tipo de pessoa, tornar de uma forma, como é que a gente chama? Mascarada, não tem isso. Então, se a criança tiver simplesmente uma postura legal do que é educação, do que é respeito, não é isso que vai fazer ela ter trejeitos, porque a preocupação maior é em relação a trejeitos. E essas pessoas são pessoas sérias, que estão querendo, como a doutora já comentou aqui ao lado também, querendo formar uma instituição familiar, uma entidade familiar. Ela só tem uma característica diferente. E é isso que eu acredito que a gente tem que deixar muito claro para as crianças e até para os adolescentes. Sabe uma coisa que eu percebo? Não sei se vocês sentem isso. Quer dizer, a questão do homossexualismo, ela é entendida de uma maneira muito natural, assim, até pelos mais conservadores e tal. Mas quando entra na afetação, isso me incomoda. Por que isso incomoda mas as veja, pessoas? mas olha que interessante. Quando entra na afetação, não precisa ser um homossexual. Existem heterossexuais que têm comportamentos desastrosos, pejorativos. Mas aí já são taxados. Então, também são. É que, na verdade, nós estamos acostumados, entre aspas, a sociedade tem uma forma um pouco hipócrita de lidar, né, com as relações. Então, assim, qualquer comportamento que não seja adequado deve ser banido. Não é porque é homossexual e não é porque é hétero. É que os homossexuais estão, nesse momento, em alta. Mas, na verdade, qualquer comportamento inadequado não é aceito. As escolas, doutora, a senhora acredita que elas estejam preparadas para educar e para informar os coleguinhas e durante as festividades mesmo, o Dia dos Pais, o Dia das Mães, porque essa criança vai com 2 pais ou vai com 2 mães, o que pode ser natural para o cotidiano dela, para o ambiente escolar? Isso já está sendo levado com maior naturalidade? Olha, eu penso que, como eu disse, é uma transição. Então, existem escolas que estão mais... É um processo. Então, existem algumas escolas que já estão mais preparadas e estão mais preocupadas com esta questão. Outras nem tanto. Mas vai ter que se adequar, né, para poder responder, inclusive, a própria demanda que vai se levantar em relação às crianças e os pais, né? Agora, a doutora responde do ponto de vista da escola, eu te pergunto do ponto de vista da justiça. Os juízes, os promotores estão preparados? Sim, aqui nós temos em Sorocaba a Vara da Infância e Juventude atuante, né? E embora não seja culpa do judiciário se alguns processos não andam rápido, até porque as pessoas que querem adotar, elas inserem ali o perfil da criança que gostariam. Então, por isso que algumas pessoas dizem, como demora meu processo de adoção? Não é. É que menos de 25% das crianças disponíveis à adoção são maiores de 7 anos. E as pessoas têm predileção por recém-nascidos. Por recém-nascidos. Eu tenho um dado aqui também, doutora. No Brasil, há 30.900 interessados na fila de adoção para 5.456 crianças aptas, sendo que 67% são negras ou pardas, segundo aí o juiz da Coordenadoria da Infância e Juventude de São Paulo.
Então o número é muito diferente para quem está querendo adotar, né? São 30 mil para 5 mil crianças. Esse é um assunto complexo, a gente ia entrar numa outra seara, acho que não é nem o caso, mas há uma diferença significativa entre adotar um recém-nascido que você estabelece um convívio, um processo inteiro, e alguém que aos 5, 7, se for mais velho então, já tem uma vida formada. E os casais homoafetivos, eles não fazem distinção dos filhos. Já que existem os filhos, né? Eles dizem, eu quero os meus filhos, quero formar minha família. Ah, você quer colocar etnia, idade? Não, eu só quero formar minha família. O meu filho está me esperando, Eles são mais a minha flexíveis, filha. né? E a maioria das crianças que estão acolhidas, elas têm, olha que belezinha, de 3 anos é uma graça, mas ela tem um irmão de 5 e outro irmão de 13. E a lei diz que nós não podemos separar os irmãos. E os casais héteros, na grande maioria, 80%, não aceitam os irmãos. E é por isso, tá aí a resposta, que demora tanto o processo de adoção. Tomara que essa questão homoafetiva resolva o problema dessas crianças, porque você não ter um lar realmente eu eu acho um costumo problema. sempre dizer que toda criança abandonada, hoje, não abandonada, mas com a guarda, tutela do Estado, mas que está lá no acolhimento, ela foi abandonada por um casal hétero. E sem contar que quando a gente fala dessa questão mesmo que eles, os homoafetivos, praticamente não colocam, né, essa escolha de etnia, nada. O que acontece? Eu trabalhei muitos anos com a questão da gestação. A história da idealização. Então, muitas vezes o casal hétero que passou lá pelo tratamento, ela gestou, quando nasce o bebê, é diferente daquele da revista de bebês, que está sempre bonitinho, arrumadinho, né? E até cheiroso, se a gente pudesse cheirar a tal revista. Então, essa idealização começa também a cair por terra e é como ela disse, de repente, quantas crianças estão precisando de um lar, ponto, de alguém para dar carinho e ter essa entidade e identidade de família. Por que a gente vai complicar tanto? Certo, Dani, assunto bacana, né? Eu fico até emocionado com vocês falando, eu acho que vocês falam de um modo que parece que dá jeito à sociedade. Né? É verdade. Quando a gente encontra alguém que crê que é possível as coisas, a gente se anima, porque é muita desgraça, né? E já faz tanto tempo, desde a primeira adoção que aconteceu no Brasil, foi em Catanduva, interior de São Paulo. Em 2005, na época, a menina chamada Teodora tinha 4 anos, hoje já é aí uma adolescente. 11 anos já. Então você imagina que qualidade de vida tem essa menina, tem matérias mostrando isso, que ela é uma menina feliz, assim como tantas outras, né? Assim, eu aconselho a todos que puderem e quiserem, se tem filhos ou não, a visitar um acolhimento. Porque é muito agradável você poder conversar com aquelas crianças. Algumas delas têm até um livro onde algumas não se lembram o seu passado, mas elas desenham como gostaria que tivesse sido. E ali dentro do livrinho de história delas, elas colocam uma mãe e um pai. Eu disse para uma esses dias, por que a sua mãe não tem cabelo aqui, meu bem? Ela falou assim, sabe por quê, tia? Porque eu não sei se a minha mãe vai ser morena ou loira. E eu falei, e quem que é esse daqui que está do lado? Eu não sei, tia, se vai ser meu pai ou outra mãe. É muito interessante. Eu já estive em alguns acolhimentos aqui de Sorocaba e realmente são crianças que precisam muito, rápido, com urgência de uma família. Eu escutei histórias muito difíceis, foi muito difícil quando eu fui visitar, então a gente espera aí que a justiça consiga de alguma maneira ser mais célere e que também os pretendentes aí aos futuros papais, que eles consigam ter menos requisitos, menos exigências para colocarem aí, terem os seus filhos e levarem para casa. Isso aí. Bom, obrigado, Gabriela, obrigado, Osmeire. Agradeço. Sempre muito esclarecedor, Obrigada. né? E o bacana é que fica uma mensagem positiva para todo mundo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui com o Entre Nós, tá bom? A gente vai comer aquele bolo agora, hein? Vocês vão adorar. Bolo Alaska. A gente já volta. A Casual Design é sinônimo de inovação e bem-estar. Móveis de fibras naturais e sintéticas, madeira, laca, cortinas, papel de parede e muito mais. A
loja conta com uma equipe especializada para te assessorar na realização de projetos personalizados e exclusivos. Conheça nossa linha e leve nossas experiências para os ambientes em que você vive. Casual Design, porque sua vida merece. Você está assistindo Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram. Localizada na Avenida Dom Aguirre, Jardim Santa Rosália, a Sorocaba Harley Davidson oferece aos seus clientes toda a linha de motocicletas, roupas, peças, acessórios e uma oficina de serviços especializada. A loja funciona de segunda a sexta-feira das 8 às 18 e aos sábados das 8 às 16, quando acontece o café da manhã, a saída para os passeios do Sorocaba Chapter e o encontro dos amantes do estilo de vida Harley Davidson. Sorocaba Harley Davidson, nós transformamos os seus sonhos em metal. Chegamos ao final de mais um Entre Nós e naquele momento bom, né, Dani? A hora de comer, que a Kátia preparou, vocês viram a receita. Olha, uma delícia, fácil de fazer. E vamos ver se está gostoso. Eu já experimentei um pouquinho lá. Você foi premiado. Bom, esse é o bolo Alaska. A receita está no nosso site, tvr23.com.br. Lá você tem também acesso para o Facebook, para o nosso e-mail. E aí você se conecta com a gente interage, né? Estamos aí para trabalharmos juntos. Quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo bate-papo. E quero aproveitar, Deda, para aqueles amigos que estão fazendo aquele esforço para parar de fumar. Continuem. Força, vocês vão conseguir. Não é fácil. A gente sabe disso, que existe mas vale aí, a pena. Mas vale a pena. Então você que está tentando mesmo, amanhã é mais um dia e você vai conseguir. Um brinde a todos vocês. Obrigada pela presença, gente. Fique com a gente, fique entre nós. Entre nós. Assistiu Entre Nós, um oferecimento Consórcio Magi. Pensar no futuro é agir agora. Marel, ambientes que inspiram.